dia, pessoal do oitavo ano. Eu sei que as páginas que eu pedi hoje geraram muitas dúvidas. E então eu vou fazer uma correção. Eu coloquei aqui, eu vou fazer uma correção, mas não é a correção das páginas. Então não se preocupe se você assistir o vídeo inteiro. Eu não estou dando resposta de nenhuma das questões. E especificamente das questões das páginas. Talvez de uma, vai. Mas estou fazendo questões muito próximas. Na verdade, eu gosto de correção assim. Eu gosto de fazer questões parecidas, às vezes mudando valores, às vezes mudando a ideia, mas que te levam a pensar sobre a questão que você está com dúvida. Então vamos lá. Pessoal, eu pedi para vocês darem muita atenção para essa aula, porque eu, se fosse aula presencial, se estivesse com vocês mesmo, eu estaria dando muita atenção. É meio que um divisor de águas do sétimo pro oitavo, tá meio que separando, ó, acabou o sétimo ano, estamos no oitavo, e também é meio que puxando você pro nono ano já. Então estas páginas são muito importantes. Na verdade, essa correção, a aula de hoje é muito importante. Então, peguem um caderninho, façam anotações. Toda vez que eu pedir para pausar o vídeo, pause. Às vezes, se eu esquecer de pedir para pausar o vídeo e você falar, poxa, mas o professor passou a questão, pause o vídeo você, lembre isso, beleza? E vamos começar. Eu só vou avisar vocês que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu coloquei muita explicação e vários exemplos para ficar bem completo. É um vídeo longo, mas é completo, então cabe a vocês assistirem, beleza? Vamos lá, bora pra aula. Tema da aula de hoje são as fórmulas matemáticas. Como nós criamos fórmulas baseado em conceitos que nós temos, baseado em relações que nós temos, e como nós resolvemos as fórmulas quando nós sabemos alguns valores, beleza? Começando. Primeiro, eu fui na página de vocês, a página 67, e eu reparei que tinha um glossário lá que dizia assim, ó, duas palavras muito importantes para essas páginas. Primeira palavra é perímetro. E desde o sexto ano a gente está acostumado lá que perímetro é a soma do contorno de uma figura geométrica. Perímetro, soma de contorno. Mas aqui está a definição bem pontual, né? bem certinha. Perímetro, soma das medidas de todos os lados de um polígono. Vai se falar, mas professor, o que é um polígono? Então, polígono é uma figura geométrica plana. Professor, o que é plano? É o contrário de uma figura espacial. Você não vai encontrar essa figura no espaço, você vai ver as partes dela. Por exemplo, se você pegar um celular, a face dele é uma figura plana, é representado por uma figura plana, um retângulo geralmente. Polígono é uma figura geométrica plana, delimitada por uma linha poligonal fechada, ou seja, delimitada por segmentos de reta consecutivos e não colineares. A palavra polígono tem a origem da grega que quer dizer vários, poli é vários, e gonos ou gonia, ângulos. Professor, mas você leu isso daí e ainda continua confuso, não sei o que é polígono. Então vamos lá. Olhem para a próxima página. Olha aqui. Próxima página não, para as figuras. Olhem bem. Quais dessas figuras que eu coloquei aqui embaixo, quais delas são figuras geométricas fechadas por segmentos de reta, ou seja, pedacinhos de reta, que estão consecutivos, ou seja, um depois do outro. E... bom, é isso, né? Primeira figura é a figura verde. Olha bem para a parte verde. A parte verde está delimitada por pedaços de reta que está vendo um depois do outro. Se você falar que sim, e essa figura está fechada, se sim, então beleza. Então a primeira figura é um polígono. Na verdade não só é um polígono de 6 lados, é um hexágono. Olha o gônus aparecendo de novo. Polígono, hexágono, 6 lados, 6 ângulos. A segunda figura lá, o marrom. Aí você fala, professor, mas aí não é polígono, é muito estranho. Ué, vamos verificar pela definição. É uma figura fechada, olha lá, não tem nada aberto dela. É tão fechada que eu desenhei ela no Paint e consegui pintar. Se ela fosse aberta, um pouquinho aberta, eu não ia conseguir pintar. Eu ia ter que pintar ia pintar todo o Paint, mas não ia pintar a figura. Então ela é fechada. E se você olhar, ela é fechada por retas, por segmentos de reta, pedacinhos de reta. Ó. Aqui, depois aqui, depois aqui. E vai fechando. Então, é um polígono. Quantos lados ele tem? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptágono. Mas, professor, qual a diferença entre o verde e o marrom? Bom, o verde a gente chama de polígono convexo. Ele não tem buracos para dentro dele. Já o marronzinho, a seta, se você olhar, ele tem buraquinhos para dentro dele. Na verdade, nós dizemos assim. O polígono verde é convexo e o polígono marrom é côncavo. Concavidade, ele tem uma cavidade, ele tem um buraco para dentro dele. Bom, olha a terceira figura. A terceira figura todo mundo já conhece, né? Aquela de laranja. Você pode falar que é um triângulo, mas o triângulo também é um polígono.
Ele tem trígonos, 3 ângulos. É uma figura fechada com 3 segmentos de reta. Olha a próxima lá embaixo. Ah, professor, o próximo é um quadrado. Não sei se é quadrado, não coloquei, não sei se os ângulos são iguais, não sei se os lados são iguais. Mas é com certeza um quadrilátero. A próxima, eu desenhei uma estrela, né? Se você contar, ela tem 2, 4, 6, 8, 10 ladinhos. Então ela é um decágono. E é sim um polígono fechado, feito por segmentos de retas. Só que olha o último lá. O último, eu fiz 2 segmentos de reta, não está fechado. Eu não conseguiria nem pintar ali, porque eu não sei qual é o lado de dentro. Não tem. Então o último ali já é um exemplo do que não é polígono. Pessoal, quando você aprender alguma coisa, é sempre importante saber definir o que é e conseguir dar exemplo do que não é. Entenderam? Agora está bem claro. Eu sei o que é um polígono, conseguiria desenhar um triângulo, um quadrilátero, um pentágono se eu quisesse, um heptágono, hexágono, etc. E consigo desenhar até o que não é um polígono. Então, beleza. Definição feita, vamos pro próximo. Agora podemos dar sequência ao conteúdo. Perímetro. Nós falamos que perímetro é a soma das medidas de todos os lados de um polígono. Então olhem para esse polígono. Nós já vimos que ele é um hexágono, né? Tem 6 lados. E aqui no caso eu falei que a medida mede 8, 8, 10, 10, 8, 8. Coloquei essas medidas sem um motivo específico, só quis colocar. E agora? Qual é o perímetro deste hexágono? Eu vou lembrar dessa vez, mas eu vou acabar esquecendo. Então pause o vídeo e responda qual é o perímetro deste hexágono. Bom, eu espero que você tenha reparado que o perímetro desse hexágono é 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 10 mais 10. Ou eu poderia escrever, se alguns já repararam assim, professor, mas eu posso escrever que é 4 vezes 8, tem 4 8 ali, e 2 vezes 10, melhor ainda. E como aqui é um polígono onde todos os lados são numéricos, eu posso até somar todos os lados e falar quanto que é o perímetro. O perímetro vai dar 4 vezes 8, 32, 2 vezes 10, 20, total vai dar 52. Professor, posso falar que isso é 2 centímetros? Não posso. Porque eu não sei se é centímetro. Eu poderia dizer que é 52 unidades. Só isso. Próximo. Tentem vocês agora, eu peguei aquela setinha lá e falei que, ó, o lado dela mede 17, o outro mede 17. Aqui mede x, aqui mede x. X mais 2 e 15. Qual é o perímetro? Qual é a fórmula matemática que representaria o perímetro dessa figura? Repararam que agora não dá para falar qual é o perímetro numericamente? Mas eu posso dizer quanto ele seria se eu soubesse o valor de x. Essa que é a sacada. Você pode olhar para mim e falar assim, mas professor, eu não sei quanto que é o perímetro, eu não sei quanto vale x. Mas eu posso te perguntar, quanto seria se você soubesse o valor de x? Bom, pause o vídeo, tente me dizer. Eu espero que você tenha reparado que, se você soubesse o valor de x, então, se você soubesse, o perímetro seria 17 mais 17, mais o pedacinho que está aqui, que eu não sei, x, mais o que está aqui, x, mais o que está aqui, x mais 2, e o que está aqui, x mais 2, e mais o finalzinho 15. Isso tanto faz a ordem, né? Porque na adição tanto faz, a ordem das parcelas não altera a soma. Mas outra maneira de você somar seria, poxa, eu tenho 2 vezes o 17. Reparando que eu coloquei outra maneira, não tenho o de cima é certo, o de baixo é certo. Então, ó, outra maneira seria, eu tenho 2 vezes o 17, eu tenho 1 vez o 15, eu tenho 2 vezes o x, e eu tenho 2 vezes o x mais 2. E aqui é muito importante pôr o parênteses no x mais 2, porque x mais 2 é uma coisa só. Aquele pedacinho não vale x, não vale 2, ele vale x mais 2. Beleza? E aí, se eu desenvolvesse isso, olha como é que ficaria. 2 vezes 17, 34. O 15, não tenho o que somar ainda. 2 vezes x é 2x. E aqui eu posso fazer a distributiva, né? 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. E se você juntar as partes semelhantes, as partes parecidas, ó, número com número, letra com letra, beleza? 34 mais 15 mais 4, ué, 53. 2x com 2x, 4x. Então você pode afirmar o seguinte: nós não sabemos o valor de x, mas se nós soubéssemos, com certeza o perímetro seria 53, que é toda a parte numérica, mais 4 vezes o valor de x. Para um pouquinho o vídeo, aliás, antes, presta atenção. Olha só para a figura, olha para a figura da seta. Quantas vezes o x apareceu ali na seta? 4, né?
Então no total, quando você for somar tudo, vão ser 4 vezes o x. E quanto dá a soma de todos os números que tem naquela seta? Bom, 17 mais 17 mais 15 mais 2 mais 2. Com certeza vai dar 53. Então no total vai dar no final 53 mais 4x do mesmo jeito. Beleza? E aí eu coloquei um exemplo agora de calcular o valor numérico dessa fórmula. Isso daqui, pessoal, é para ajudar vocês na questão 1. Reparem que eu já consegui montar uma fórmula, montei, e agora eu falei assim, ó, beleza, e se eu te desse o valor de x? Então, ó, qual é o valor do perímetro desta seta se x vale 8 centímetros? Bom, eu poderia, vai dar muito mais trabalho, acho que tem alguns até que fariam isso, de falar assim, ah, se o x vale 8, eu vou lá e coloco 8, vou lá e coloco 8. Ali no pedacinho que vale x mais 2, eu coloco 10 e coloco 10. Pode ser, vai dar o dobro do trabalho. Se você já montou a fórmula para o perímetro, a gente já sabe que o perímetro é 53 mais 4x, a gente pode ir direto na fórmula substituir. Essa é a parte que a gente está aprendendo, esse é o nosso foco da nossa aula, entendem? O nosso foco não é lá e substituir em cada xzinho. O nosso foco é aprender a montar fórmula baseada em informações que nós temos e aprender a substituir o x ou a letra por um número. Então, beleza? Então, ó, o perímetro é 53 mais 4x. O perímetro é 53 mais 4 vezes 8. Então, 53 mais 32, então 85 centímetros. E aqui eu posso falar que é 85 centímetros. Por quê? Porque o x é 8 centímetros, então o perímetro todo vai estar em centímetros. Beleza? Bom, dando sequência, no triângulo abaixo, sabe-se que o lado AB, o certo seria ter um tracinho em cima do segmento AB. Eu não coloquei, mas não vai fazer tanta diferença para nós, beleza? Sabe-se que o lado AB do triângulo é igual ao lado AC e que o lado CB, que é o pequenininho de baixo, mede 3 centímetros menos que os outros lados. Eu poderia escrever A menos, né? Mas tudo bem. Bom, pessoal, eu vou fazer isso aqui separado. Já vou mostrar para vocês. Eu queria que vocês pausassem o vídeo e tentassem responder as 3 situações. Qual expressão algébrica representa o perímetro deste triângulo? Atenção, o perímetro deste triângulo. B. Se o lado CB tivesse 18 centímetros, qual seria o valor do perímetro? E C. Qual deve ser a medida de cada lado para o perímetro do triângulo ser 57 centímetros? Bom, pausem o vídeo e já vai aparecer a resposta para vocês, beleza? Boa sorte! Bom, pessoal, vamos lá. Resolvendo a questão, essa questão vai ajudar muito vocês, ela é muito parecida. A ideia dela é a mesma que a questão 1 que eu passei para vocês da página 68, beleza? Então, ó, no triângulo abaixo, sabe-se que o lado AB é igual ao lado AC e que o lado CB mede 3 centímetros menos que os outros lados. Indiferente da questão A, B e C, eu não vou direto para A, B e C. Tira isso da mente. Muitos alunos fazem isso. Eles não leem a questão, não interpretam a questão e vão direto para A, B e C. Não dá, não funciona, você vai travar. Então a primeira coisa é interprete o que o texto te deu. Faça isso até ficar muito claro, até tipo meio que você conseguir fazer um mapa mental, um mapa conceitual sobre o que o texto te deu. E depois você vai para o item A, o item B e o item C. Vocês vão ver que quando eu conseguir interpretar o texto de uma forma muito clara, o item A vai ser muito fácil, o item B também vai ser muito fácil, e o item C, quando eu fizer por ordem, o item C vai acabar sendo fácil também. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês que existem 2 interpretações para esse texto. Então, vou desenhar aqui, ó, um triângulo e outro triângulo. Eu quero mostrar para vocês que as 2 maneiras caem na mesma resposta para os 3 itens. Vamos lá. No triângulo abaixo, triângulo ABC, ABC, sabe-se que o lado AB é igual ao lado AC. Alguém sabe quanto que mede o lado AB? Eu não sei, no texto não está dizendo. Se eu não sei, eu posso chamar de uma letra. Então eu vou falar que o AB mede X. Pronto. Mas eu sei que o lado AB é igual ao lado AC. Está no texto, ó. Está aqui nesse pedaço aqui, ó. O lado AB é igual ao lado AC. Se eles são iguais, aqui também mede X. Se eu chamei um lado de X, o outro também tem que ser X.
E que o lado CB, que é esse pequenininho aqui de baixo, ó, mede 3 centímetros menos que os outros lados. Se ali é x, quanto que é aqui embaixo? Não sei, professor, eu não sei quanto que é x. Eu concordo com você que eu também não sei quanto que é x. Mas aí vem a parte de interpretar, vem a parte de pensar, sabe? Poxa, eu não sei quanto que é o x, mas o x é uma variável. E como é que eu vou pensar? Se o x fosse 8, você saberia quanto seria ali embaixo? Se você reparou que se o x fosse 8, aqui seria 3 centímetros a menos, aqui seria 5. Beleza, isso tá certo. Se o x fosse 10, aqui seria 7. Se o x fosse 33, aqui seria 30. E se o x fosse x, aqui seria x tirando 3. Faça com letras o que você está fazendo com números. O que você está fazendo para pegar o 10 virar 7? Você estava tirando 3. O que você fez para o 33 virar 30? Você tirou 3. O que você faz com o x para chegar na parte de baixo? Você tira 3. Bom, então este desenho aqui, pessoal, é a interpretação do texto sem resolver a questão A, sem resolver a questão B, sem resolver a questão C. O item A, o item B e o item C. Agora eu vou interpretar de outra maneira. Eu vou ler o texto de novo, só que eu não vou chamar o AB de x, eu vou chamar o CB de x. Pode ser? Vocês vão ver que vai dar um desenho diferente, mas no final as respostas têm que ser as mesmas para os 3 itens, beleza? Bom, no triângulo abaixo, sabe-se que o lado AB é igual ao lado AC. Então aqui eu não sei quanto que mede, mas tem que ser igual ao outro lado. Os dois lados têm que ser idênticos. E que o lado CB é 3 centímetros menos que os outros lados. Espera aí, então. Então, se o x fosse 7, aqui teria que ser 10, porque ele está 3 centímetros a menos. Se o x fosse 30, aqui teria que ser 33. Então, quanto teria que ser aqui? Aqui teria que ser x somando 3. E aí, muitos vão olhar e falar, mas professor, não deram desenhos diferentes, você interpretou de maneiras diferentes. Não. Na primeira situação, o x é o lado AB ou o lado AC. Na segunda situação, o x é o lado CB e o x é o lado CB. Ou seja, se eu descobrir, resolvendo a questão, o item B, por exemplo, se eu descobrir que o x aqui é 6, bom, eu não vou descobrir o mesmo x para o outro lado, vai ter que ser 3. Vai ter que ser 3 centímetros a menos, beleza? Bom, eu vou agora resolver o item A, o item B e o item C. Para cada situação eu vou resolver que vai ficar, a lógica vai ser a mesma. Não a resposta vai ser a mesma, mas a lógica vai ser a mesma. Então, ó, item A. Para a situação da esquerda, hein? Qual expressão representa o perímetro desse triângulo? Bom, o perímetro é a soma dos lados, é a soma do contorno. Então vai ser x mais x menos 3. Você poderia dizer assim, x mais x mais x, 3x. E o menos 3? Continua, 3x menos 3. Este é o perímetro do meu triângulo. Professor, mas seria a mesma resposta se eu fizesse de outra maneira? Vamos ver. O item A para o outro triângulo, hein? X mais 3, o perímetro, né? Desculpem não ter colocado do outro lado. O perímetro vai ser x mais 3 mais x mais 3 mais x, porque eu tenho x mais 3 e x. Bom, o perímetro vai ficar x mais x mais x, 3x. E 3 mais 3, 6. Ah, professor, não deu a mesma fórmula. Não deu a mesma fórmula mesmo. Porque a fórmula da direita está com relação ao lado CB. O meu x é o lado CB. A fórmula da esquerda está com relação ao lado AB. Entenderam? Mas vamos ver uma situação? Vamos fazer aqui o item B. E daí talvez esclareça muitas coisas. Deixa eu só pôr aqui o P igual, por desencargo da minha consciência. Pronto. Agora sim. Bom, agora eu vou para a questão B. Vou fazer dos dois lados, vamos ver o que vai acontecer, hein? Esses dois triângulos são idênticos, pessoal. Porque os dois estão na mesma situação. Por que você está mostrando as duas situações, professor? Porque eu dou aula para vários alunos. E eu não sei qual aluno vai chamar o AB de x e qual aluno vai chamar o CB de x. Então eu tenho que mostrar que os dois casos estão certos, entenderam? Então, ó. Item B. Se o lado CB tiver 18 centímetros, qual será o perímetro desse triângulo? Vamos lá. Se o CB mede 18 e o CB é x menos 3, então eu posso falar que x menos 3 é 18? Posso falar isso? Porque olha aqui, o CB é o x menos 3
e ele falou que ele é 18, então x menos 3 é igual a 18. Eu usei a informação, montei uma igualdade. Isso a gente sabe resolver, pessoal, é uma equação, passo 3 para o outro lado. Então o x dá quanto? 21. E olhem bem, o x aqui na minha primeira situação, no meu primeiro desenho, então aqui vai ser 21, aqui vai ser 21 e aqui vai ser 18. Beleza? Para a primeira situação, para a primeira interpretação. Ah, mas... Ah, ele não perguntou quanto que é o perímetro, né? Deixa eu responder quanto que é o perímetro. O perímetro vai ser 3 vezes x menos 3. Ou melhor, 3 vezes 21 menos 3. 3 vezes 21, 63 menos 3. Opa, vai dar 60. Beleza? E aqui? E nesse caso aqui? Bom, eu vou ler a mesma situação, hein? Se o lado CB tiver 18 centímetros, qual será o perímetro desse triângulo? Bom, se o lado CB tiver 18 centímetros, aqui nesse caso aqui, o CB já mede 18. E quanto que mede o AB e o AC? Ué, eles medem 3 a mais, mede 21 e mede 21. Repararam que fez o mesmo triângulo? Então tanto faz o jeito que você vai fazer. E qual vai ser a fórmula do perímetro? O perímetro é 3 vezes x mais 6. O perímetro é... Mas o x é o 18. 3 vezes 18 mais 6. Perímetro vai ser 3 vezes 18, 54. Mais 6, 60. Tá aí, pessoal. Aqui é centímetros também. Bom, tanto faz se você escolheu fazer a maneira A, primeira maneira ou a segunda maneira. Vai ser a mesma resposta, beleza? Eu vou apagar a lousa só para não ficar tão confuso, tá? Porque o item C não tem a ver com o item B. Então apagando, 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 apagando. Pronto. Agora o item C. Qual deve ser a medida de cada lado para o perímetro do triângulo ser 57? Pessoal, vocês não montaram uma fórmula que o perímetro é 3x menos 3? Ele falou que o perímetro é 57, é igual a 57. E aí você tem que, buscar uma equação. Então eu posso afirmar que o perímetro é 57. Pera aí. Mas o perímetro é 3x menos 3. E o perímetro é 57. Então eu posso concluir que 3x menos 3 é 57. Daí você vai resolver essa equação, né? 3x é igual... Passo 3 para o lado direito, né? Vai ficar 60. E o x vai dar 20. E olha que coisa curiosa. Aqui o x vale 20. Aqui também vale 20. E aqui vale x tirando 3. Vale 3 centímetros a menos. Então vale 17. E reparem que o perímetro está certo, ó. 20 com 20, 40. 40 com mais 17, 57. Bateu. E esse daqui, professor, vai dar a mesma resposta? Vai dar a mesma resposta. Quer ver? Vou falar a mesma coisa, hein? O perímetro é 3x mais 6. E isso tem que ser igual a 57. Vamos resolver. 3x é igual... Passa o 6 para o outro lado subtraindo. Vai ficar 57 tirando 6, 51. X é igual a 51 dividido por 3. E isso dá exatamente 17. Ah, professor, não deu mais a resposta. O meu x não é o mesmo, né? Aqui o x é o lado de baixo. Aqui é 17. Bateu. E aqui vai dar 20. E aqui vai dar 20. Bom, pessoal, qual é a dica para vocês? Se você assistiu até aqui e você achou confuso, porque você fala assim, mas professor, você fez de duas maneiras, eu acho que fazer de duas maneiras me complicou. O que você vai fazer? Você vai escolher uma das duas. Você vai falar, olha professor, eu achei mais fácil a primeira maneira. Então você vai assistindo o vídeo e toda vez que eu for explicar a outra maneira, você pausa e você não assiste a segunda maneira, entendeu? Daí você assiste só o item A da primeira maneira, o item B da primeira maneira e o item C da primeira maneira. Se você ainda tiver, falar, mas eu queria aprender a segunda maneira também, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pausar o vídeo e você vai assistir o item A para a segunda maneira, o item B para a segunda maneira e o item C para a segunda maneira. Dando sequência, pessoal. Segunda situação. Essa aqui vai ajudar vocês na questão 2. A situação anterior ajudou na questão 1. Espero ter ajudado. Essa vai ajudar na questão 2. Analise a figura abaixo e a seguir dê a expressão algébrica que representa seu perímetro. Então eu vou olhar para a figura abaixo e eu vou tentar montar uma expressão algébrica que representa seu perímetro. Beleza? Vocês vão pausar o vídeo e tentar montar essa expressão. Depois disso,
Olha a questãozinha. Sabendo que o perímetro dessa figura mede 78 centímetros, qual é a medida de m? Bom, eu vou utilizar o que eu criei para o perímetro para poder resolver. Pessoal, pausem o vídeo e em sequência vai vir a resposta. Boa sorte de novo. Bom, pessoal, segunda situação. E esse também tem duas maneiras de fazer. Uma que eu acho que é o passo a passo que a apostila queria que vocês fizessem. E eu vou mostrar uma técnica que eu fui aprendendo fazendo exercícios que talvez ajude vocês nos próximos, tá bom? Então, ó, analise a figura abaixo e a seguir dê a expressão algébrica que representa o seu perímetro. Então, a figura abaixo é essa daqui. Vou só passar ela para cá para o centro, pronto. E qual é o perímetro dessa figura? Eu acho que essa foi o que o pessoal mais travou na questão 2. Bom, alguns de vocês repararam que aqui falta um pedacinho para fechar um retângulo, se fosse fechar. Se você reparou isso, você repararia que, esse pedacinho que está faltando, repararia que tudo aqui embaixo, ó, mede 21 na minha figura, tá? Na minha figura, tudo aqui embaixo mede 21. Se tudo mede 21, e este pedacinho aqui, ó, mede m menos m sobre 3, quanto mede esse pedaço aqui? Bom, o professor falou muito aqui, muito aqui, muito aqui. Vamos usar um pouco de lógica? Vou fazer igual eu fiz no último exercício. Se aqui não fosse m sobre 3, se aqui fosse 8, ficaria mais fácil vocês me falarem quanto mede este pedaço? Consegue usar a lógica? E se ainda não consegue, e se agora? Se aqui mede 8, eu sei que tudo mede 21. Quanto mede esse pedacinho aqui? Repararam que é só pegar 21 e tirar 8? Eu poderia até dizer que aqui, alguns falavam, dá 13, professor. Não, dá 21 menos 8. Beleza, continuando, hein? Mas se aqui não fosse 8, se aqui fosse 10, conseguem ver que esse pedacinho aqui vai ser 21 tirando 10? E isso, pessoal, é o manipular a informação. Bom, ali não mede 8 e ali não mede 10. Quanto mede ali? Ah, professor, não sei. Eu também não sei, mas ali mede m sobre 3. Então, quanto mede este pedaço aqui que eu não faço ideia? Ele mede 21, que é tudo. Se fosse 8, eu tiraria 8. Se fosse 10, eu tiraria 10. Mas é m sobre 3. O que eu vou tirar? Eu tiro m sobre 3. Beleza? E aqui, pessoal, esta linha aqui, ó, essa linha vertical, quanto que ela mede? Usando a mesma lógica, se eu imaginasse que aqui formaria um retângulo, ó, eu vou usar a mesma lógica. O lado direito, tudo mede m, certo? O lado esquerdo também mede m. Mas se tudo mede m, quanto mede esse pedacinho aqui? Não sei, professor, não sai. Pessoal, suponha, faça suposições. Se eu falar assim, ó, se o m fosse 48, quanto que ia ser aqui esse pedacinho? Bom, ia ser 48 tirando 3, porque tem 3 pedacinhos já de vermelho. Então aqui seria 45. Mas eu posso falar uma coisa melhor do que falar 45. Eu poderia falar que é o m tirando 3. E aí fica assim, ó. Independente de quanto é o m. Ah, o m é 100, ali é 97. O m é 94, ali é 91. O m é 10, ali vale 7. Mas o m é m. Então quanto vale aquele pedacinho? M tirando 3. Então quanto mede aqui o lado esquerdo, né, da parte que falta? M tirando 3. Beleza. Agora que você preencheu tudo, e eu preenchi tudo interpretando a figura. Às vezes a gente não interpreta apenas o que são palavras, a gente pode interpretar também figuras. Pronto, interpretei. E agora vai ficar muito mais fácil, ó. Sabendo que o perímetro dessa figura é igual a 78, qual a medida de m? E ainda não fiz uma coisa muito importante, né? Eu não representei o seu perímetro. Então vamos representar. Bom, o perímetro, vou chamar de P, né? É a soma de todo o contorno. Então vai ser assim, ó, 21 mais 21 é o de cima, mais m, que está do lado direito, mais m sobre 3, que eu não sei quanto que é ainda,
mais m menos 3 mais esse pedacinho aqui, ó, 21 menos m sobre 3 e mais o lado esquerdo 3. Contem aí certinho, hein? 21 m sobre 3, m menos 3, 21 menos m sobre 3 e 3, beleza? Bom, se você reparar, vai ter alguns cortes. Eu vou até tirar esse parênteses, que esse parênteses aqui vai ser ignorado, né? É uma adição antes. Por regra de sinal, não vai fazer diferença nenhuma. Quem consegue ver que mesmo que eu tenha montado uma coisa muito estranha, ó, m sobre 3 positivo, m sobre 3 negativo, cortou. Devo 3, paguei 3, cortou. E agora vamos ver o que sobrou. Opa. O que sobrou foi que o perímetro é igual 21 mais 21. Eu posso falar que é 2 vezes 21. Mais m e m. Sobrou 2 vezes o m. Então o perímetro é 42 mais 2m. Beleza? Daqui a pouco eu vou fazer essa mesma questão de uma forma 1000 vezes mais fácil, sem ter toda essa interpretação, mas é uma técnica que tem que reparar que funciona, beleza? Mas vou finalizar agora a questão. A primeira parte era analisa a figura, analisei. E a seguir dê a sua expressão algébrica que representa o seu perímetro. Pronto, o perímetro dessa figura vai ser 42 mais 2 vezes o m. Tá bom. E agora, sabendo que o perímetro é igual a 108, agora a gente vai voltar, lembra da última questão? Quando ele te dá o perímetro, o item C, é parecido, ó. Agora que eu já sei que o perímetro é 78, eu posso afirmar que 42 mais 2m, que é o meu perímetro, vale 78. E é só você resolver essa equação. Bom, se quiser pausar o vídeo e finalizar, eu vou resolver passando para o outro lado, tá? 2m é 78 tirando 42. 2m é igual a 78 tira 40, 38 tira 2, 36. Então o m é 36 por 2, que dá 18 centímetros. Pronto. Eu acho que com essa explicação já dá para resolver a questão C, o item C da questão 2. Mas eu vou mostrar a técnica, tá bom? Então eu vou apagar tudo que eu fiz aqui até agora. Opa. E vou fazer de novo. Se você está aqui, professor, eu não quero aprender a técnica, não tem problema, eu vou mostrar. Qual é a técnica, pessoal? A técnica é uma coisa curiosa. Eu vou colocar aqui, ó, uma medida qualquer, 20 centímetros. E aqui uma medida qualquer também, vou colocar 18 centímetros. E aí, um dia eu fiquei analisando uma questão que dizia assim: uma formiga sai daqui do ponto, vou chamar de ponto O de origem, tá? Ela sai daqui do ponto O e ela quer chegar aqui no ponto P. Só que ela só consegue andar 1 centímetro por vez. E essa formiga ela só pode andar ou para cima ou para a direita, porque ela nunca vai andar para a esquerda, porque o destino dela está para a direita e o destino dela está para cima. E elas têm várias maneiras de fazer, se vocês olharem. Ela poderia andar 20 direto para a direita e depois 18 direto para cima e ela chegar lá no ponto P. Mas ela poderia fazer de várias maneiras, quer ver? Ela poderia andar, por exemplo, 17 centímetros para cima, chegar aqui no topinho e andar 20 centímetros para a direita e depois mais um para cima. Mas se você parar para pensar, não importa de qual maneira a formiga vai, ela vai andar a mesma quantidade de centímetros. Conseguem ver isso? A primeira situação que eu falei para vocês foi: se a formiga fizesse assim, ó, vou para a direita tudo, 20, e depois subo os 18, 20 com 18, 38, beleza. Ah, professor, eu acho que o outro é mais rápido, por que ela não vai até metade? Vamos lá, vai até metade, então anda 9. Ela podia andar 9. Depois vai até metade de novo, professor. Tá bom, vou até metade de novo. Pronto, anda mais 10. Depois sobe, professor. Tá bom, vou subir a metade que faltou. E depois vai para a direita para finalizar. No fim das contas, eu vou estar andando... Opa. Eu vou estar andando os 18 no total para cima
e os 20 no total para a direita. Daí você fala, professor, mas por que isso te ajudou assim nessa questão? Bom, se você lembrar, a gente acabou de fazer essa questão e a resposta para o perímetro deu 42 mais 2m, não foi? Olha o motivo de dar 42 mais 2m. O motivo é que, na verdade, a formiguinha que estava aqui, ó, eu vou fazer usando a mesma lógica, tá? Ela quer chegar neste ponto. Só que ela foi de duas maneiras possíveis. A primeira maneira, ela andou 21 e depois andou o m. Então ela andou 21, mais m. A segunda formiga, a segunda formiguinha, ela fez todo este caminho aqui, ó. Ela desceu, depois ela foi para a direita, depois ela desceu, depois ela foi para a direita. Mas sabe quanto que ela andou? Ela pode ter feito todo esse zigue-zague, mas ela andou a mesma quantidade. Sabe por quê? Porque com certeza ela andou este pedaço com este pedaço. E estes dois juntos são 21. Então, estes dois juntos aqui dá 21. E os dois da esquerda, que é este pedaço, com este pedaço aqui, vai dar m, que é o lado da direita. Conseguem ver isso? Usando a mesma lógica. Então, daí eu pergunto, apagando tudo, hein? Quanto que é o perímetro desta figura estranha aqui? Bom, eu vou ter os casos das duas formigas. Vai ter 2 vezes 21, porque as duas vão dar 21 para a direita, e vão ter 2 vezes o m. E é por isso que vai dar 42 mais 2m. Beleza? Bom, é só uma técnica, talvez ajude vocês, talvez crie, nossa, as próximas questões vai usar a mesma lógica. Mas quando eu vejo esse zigue-zague, eu já começo a pensar nisso. Beleza? Vamos seguir pro conteúdo, pessoal. Até mais. Terceira situação, pessoal. Esta aqui vai ajudar vocês na questão 3, hein? E infelizmente essa aqui é uma das respostas da questão 3. Usando letras e observando a imagem abaixo, represente a seguinte situação. Então, ó, observando essa imagem abaixo. A imagem abaixo é um trapézio. Para quem não conhece, é uma figura que tem dois lados paralelos. Geralmente a gente chama de base maior e base menor, beleza? Bom, eu vou observar a figura, já observei, é um trapézio. Eu vou usar letras e eu vou montar a situação com as letras. Então, qual é a situação? A área de um trapézio qualquer é igual a metade do produto de sua altura pela soma de suas bases, a maior e a menor. Bom, pessoal, a primeira olhada não é simples. Quando eu for montando, quando eu colocar as letras vai ficar muito mais simples. Então, pausem o vídeo e tentem fazer. Desejo boa sorte pela terceira vez. Bom, pessoal, questão 3. Usando letras, aqui é muito importante, use letras e observando a imagem abaixo, represente a seguinte situação. Bom, eu vou representar a situação que está escrito do lado esquerdo das figuras. Se você estiver na página 69, tem figuras, que nem a primeira é um quadrado, está falando sobre a área do quadrado. A segunda é um losango, fala sobre a área do losango. A terceira é um trapézio e fala sobre a área do trapézio. Primeiro, se você não saber o que é um trapézio, é importante pesquisar. Então, um trapézio é uma figura, é um quadrilátero que tem dois lados paralelos. Geralmente, a gente chama eles de bases, base maior e base menor. Por que chamamos de bases? Porque diferente do retângulo, se você desenhar um retângulo, não tem para que eu falar bases do retângulo, porque as duas bases são iguais. Se eu falar que a base do retângulo mede 8, as duas já medem 8. Só quando eu falo do trapézio, não tem como eu falar a base do trapézio mede 8. E aí? E se ele tem duas bases diferentes? Qual das duas bases mede 8? Entenderam? Então, ó, a área de um trapézio qualquer é igual metade do produto de sua altura pela soma de suas bases, a maior e a menor. Agora se preparem, que aqui vou lançar um monte de dicas, tá? A primeira dica, quando você lê a palavra metade de algo. Ah, professor, mas a metade é se calcular. A metade é só pegar o número e dividir por 2. Essa é a ideia. Na verdade, quando você fala assim, qual é a metade do salário? Bom, o salário dividido por 2. Qual é a metade da sua altura? A sua altura dividido por 2. Então, quando você fala metade de algo, a primeira coisa que você tem que pensar, eu vou falar como é que eu interpreto essa questão, tá? Eu leio assim, ó. A área de um trapézio. Sabe quanto que é a área de um trapézio? Se você não sabe, dá uma letra. Então, a área, pronto, é igual. Então, a área de um trapézio qualquer vai ser igual. Metade é alguma coisa que eu não sei o que é.
dividido por 2. Então já vou colocar o seguinte, eu já vou escrever que é algo dividido por 2. Pronto. Professor, mas e o numerador? Bom, eu não sei o que é ainda. Então, a área de um trapézio qualquer é igual, já usei igual, metade, já usei a metade, do produto. O que é um produto? Bom, se eu não sei, dicionário. Se eu não sei, Google, mais pesquisa. Se você encontrar o significado matemático da palavra produto é o resultado de uma multiplicação. Então, opa, a área tá aqui, é igual metade do que? De uma multiplicação, do resultado de uma multiplicação. Então, a área é igual metade do produto da sua altura. Mas eu não sei qual é a altura desse trapézio, por isso que ele falou, use letras. Então, eu vou por aqui, ó. Eu vou marcar a altura. Ah, professor, a altura é o lado esquerdo. Não. A altura é o lado direito. Não. A altura, por definição, é algo reto e vertical. Na verdade, vou me corrigir. A altura não tem que ser algo reto e vertical, mas a altura tem que chegar no outro lado formando 90 graus. Então a altura tem que ser algo que a gente fala que é perpendicular. Ele chega no chão assim, ó, formando 90 graus. Se você reparar, o lado esquerdo chega na base e não forma 90 graus, então não é uma altura. Do lado direito também. A altura está aqui interna, ó. Bom, a altura, como eu não sei, eu vou dar uma letra. Eu vou chamar a altura de A. Pode ser? Pode. Ah, mas é o mais comum? Não, o mais comum é H para altura. Mas eu vou chamar de A, não tem problema nenhum. A minúsculo, tá? Para não confundir com área. Então, vamos lá de novo. A área de um trapézio qualquer é igual metade, já está aqui, do produto de quem? Da sua altura. Sua altura eu chamei de A. Pronto. Pela soma das suas bases. Então, é o produto, a multiplicação da altura por uma soma. E como eu vou multiplicar algo por uma soma, tem que ter o parênteses. Pronto. Mas é a soma das suas bases. Quando mede as bases? Eu não sei. Eu vou chamar a base maior, a base de baixo, eu vou chamar de Bzão. É o mais comum, tá? E a base de cima, que eu também não sei quanto que mede, eu vou chamar de Bzinho. E aí vai ficar assim, ó, Bzão mais Bzinho. Pessoal, se vocês pesquisarem a fórmula da área do trapézio, pode ir lá no Google e digitar área do trapézio fórmula. Vai estar assim, ó. Bem provável que seja assim, ó. A área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E embaixo, com certeza vai estar uma legenda. Então a gente vai escrever uma legenda, tudo bem? Então, ó, o A é a altura do trapézio. É importante escrever. O Bzinho, base menor. Bzão, base maior. E o A maiúsculo, a área do trapézio. Beleza? É isso, pessoal. Montei a fórmula e agora eu quero que vocês utilizem essa ideia de eu dar letras e interpretar. Pessoal, foquem na palavra metade. Repararam que eu já coloquei a metade? Já coloquei sobre 2. Se falasse dobro, eu ia colocar 2 vezes. Se falasse triplo, eu ia colocar 3 vezes. Se falasse 1/3, eu ia colocar dividido por 3. Se falasse a área é igual a alguma coisa ao quadrado, eu já ia escrever um quadrado aqui em cima, ó, e eu nem sei o que está aqui embaixo. Beleza? Fechou, pessoal? E é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Eu não queria dar resposta de nada e eu espero não ter feito dado no máximo uma resposta. E, bom, se cuidem nesse período. Nós vamos ter agora 15 dias sem aula. Se cuidem nesse período, cuidem dos familiares de vocês. Então, lembrem-se sempre da higienização. Sério, não, é muito importante, principalmente para quem mora com pessoas mais velhas. E feliz Páscoa para vocês, pessoal. Até mais. Fui.